De um dia pro outro, Matuê some da internet e para completamente de lançar música. Isso numa fase meio ruim que ele tava passando na vida pessoal. E alguns meses depois ele aparece no Stories fumando em cima de um prédio, que estampado nele tinha o personagem do seu novo projeto. E eu acho que você sabe muito bem que projeto é esse que eu tô falando. É óbvio que eu tô falando de Máquina do Tempo. E nesse vídeo a gente vai explorar todas as fases mais conhecidas e mais marcantes do Matuê, preparando você para o novo lançamento dele, Estranho. Pensa num projeto que tá sendo controverso nos últimos tempos, mas vamos deixar pra falar dele na hora dele em especial. Vamos voltar pra falar de Máquina do Tempo de novo. Aparecendo com seus novos dreads icônicos roxos que iam marcar a carreira dele por um grande tempo, o Matuê reaparece com esse novo projeto que, além de musical, também tinha outros meios de artes, como um HQ que foi lançada junto na época. Toda a estética roxa de Máquina do Tempo é baseada e inspirada no Saint-Germain, que era um homem de uma lenda que viajava no tempo e estava sempre aparecendo em eventos importantes da história. Máquina do Tempo explorou contar a história de um personagem que era um cientista, que sintetizou a Máquina do Tempo, porém por um equívoco ele acabou ele mesmo se tornando a Máquina do Tempo, ganhando essas marcas em formas de raio roxas pelo corpo e também os seus icônicos dreads também roxos. O projeto mostra ele passando por calamidades nesse mundo pós-apocalíptico que ele vive, transformando aqueles que se corrompem pelo mal na sua versão mais primitiva e em conexão com a natureza, transformando as pessoas daquele mundo em gorila roxo. Gorilas esses que inclusive também marcaram bastante a estética do projeto. Durante toda a trajetória dos visualizers desse projeto, a gente viu o Matuê passando por diversas situações, chegando ao ponto de ter que lutar com a sua própria versão do mal. Naquela que inclusive é a faixa mais impactante do álbum e eu tenho certeza que você concorda comigo. É claro que eu tô falando de 777666, o equilíbrio da pureza e da maldade, a dualidade. Essa faixa em especial parece que é feita pra você criar uma imagem muito gráfica na sua cabeça enquanto você escuta ela. Inclusive essa faixa tem uma lição de moral muito incrível em relação às redes sociais e coisas parecidas, que o Matuê sempre foi uma pessoa muito antenada nesse quesito, né, que sempre comentou muito em relação ao mau uso da rede social. Inclusive, de acordo com ele mesmo, seu próprio filho tem quase zero contato com esse tipo de mídia. E o Matuê faz um puta trabalho bem feito aqui, criticando esse mau uso das redes que, porra, ficou impecável em 777666. Máquina do Tempo não é só mais um projeto de trap muito bom, mas também é um projeto que inspirou várias outras criações que vieram depois dele, porque esse projeto mudou a visão do público de trap em relação a álbum. E hoje todo lançamento de álbum, independente de qual artista que seja, é um puta evento muito foda e cheio de energia, sendo ao vivo como Estranho ou sendo só live mesmo, estreia do YouTube, já é um puta evento muito foda. Com certeza existe uma cena de álbuns de trap antes e depois de Máquina do Tempo, pra você ter noção de quanto esse álbum foi impactante. Depois de Máquina, o Matuê some completamente de novo e volta agora com seus dreads brancos, reaparecendo agora tendo, né, essa cor branca e vermelha como seu foco, e eu tô falando da fase de vampiro. Toda essa fase de vampiro ela meio que circula sobre uma única faixa, que leva obviamente o nome que eu dei pra fase, sendo a primeira vez em que todos os artistas da 30 iam aparecer juntos em só uma música, um feat extremamente esperado por todos os fãs da 30 para 1. Mas antes desse single lançar, o Matuê focou em lançar outras duas faixas também já aguardadas, pra meio que limpar terreno pra esse single tão impactante, e a primeira delas é Quer Voar. Nessa faixa a gente vê que o Matuê se transformou num vampiro, onde ele vive aqui uma vida meio sintética, regada em briga de rua, droga, carro, entre várias outras coisas. No fim do clipe, o Matuê acaba morrendo com uma estaca de madeira enfiada no peito. Inclusive, eu já acho que o Matuê tá há muitos anos mostrando e dando pistas que claramente em algum momento ele vai tirar a própria vida, porque eu não entendo qual que é a tara do Matuê em se matar em quase todo o clipe que ele faz. A faixa sequencial dessa já era de uma música que meio que já era conhecida pela parte do Teto, que já tinha sido lançada como prévia há muito tempo atrás, Groupies. Nessa faixa, o Matuê, Dodge e Teto, seus alter egos no caso, vão para um hotel e eles são atacados e infectados por Groupies, que nesse caso aqui também são vampiros. Inclusive, se você não sabe o que são Groupies, eu vou deixar aí o resumo do que o Google diz que é na tela para deixar mais fácil para você, porque eu não vou explicar isso porque é bem estranho de explicar por todo respeito. Enfim, a faixa acaba com todos eles virando vampiros, o que meio que já prepara pro próximo lançamento, que seria Vampiro. Ou não exatamente, já que depois que Groupies foi lançado, isso em 28 de setembro de 2021, passava mês e nada de Vampiro. Pra vocês terem noção, olha o tanto de faixa que foi lançada nesse meio tempo. Lágrimas de Crocodilo, Mustang Preto, Pitbull, Sem Dó e Fim de Semana do Rio. Só que só veio sair bem depois, no dia 1º de abril de 2022, e apenas com visualizer. Vamos ser sinceros, é meio estranho que dos singles mais esperados do Matuê viesse a ser lançado sem clipe, mas é óbvio que
tinha um motivo. O Matue conta que a faixa tinha sim um clipe, inclusive um investimento alto nele, mas que ele não curtiu muito o resultado final e acabou jogando o projeto fora. Inclusive o single, mesmo sem clipe, passa de 160 milhões só no YouTube, cara. Pelo que o Visualizer indica, é muito provável que no fim do clipe, tanto Matue, Teto e Will iam pegar fogo no final dele. Mas como com certeza é difícil fazer alguém pegar fogo de forma que fique realista, sem tacar fogo literalmente na pessoa, e é por isso que a rapaziada da edição não conseguiu desenrolar muito bem e o Matue tenha ficado meio bravo com o resultado e jogado o projeto no lixo. Mas não interessa tanto porque o Visualizer também ficou muito foda. Após o fim da fase vampiro, a gente teve uma pausa muito intensa na carreira do Matue. Na época ele ficou um ano sem lançar nada, nem single, nem álbum, nem EP, nem porra nenhuma. E quando ele reaparece finalmente é em participações minúsculas em feats como Flow Espacial e Brinca Demais. Inclusive faixa essa, no caso tô falando de Flow Espacial, que foi muito criticada na época por ir pra uma estética mais pop do que real trap no fim das contas. E a 30 tava meio que perdendo moral nesse quesito do trap em si. Nessa época também foi lançado o clipe de Conexões de Máfia, que é o clipe mais cinematográfico da história da 30 pra 1 e na minha opinião, na história do trap em si, cara. Trap nacional no caso, eu tô falando, só pra deixar bem claro. Mas é sério, o clipe de Conexões de Máfia é meu clipe favorito de todos, assim, disparado. O bagulho parece cinema mesmo, se você nunca viu essa porra desse clipe, vai ver imediatamente, o bagulho é bizarro de bom. Depois de todo esse tempo sem postar nada, o Matue some de novo e faz algumas postagens sobre o fato do artista Frank Ocean ter ensinado ele a fazer uma escada. Se você já sabe dessa história do Frank, talvez você já sabe o que o Matue vá fazer logo em seguida, mas caso você não saiba, eu não vou comentar pra poder ser mais impactante. O Matue, apesar de ter sua própria gravadora, também tinha uma major, que era no caso a Sony Music, que por conta disso ganhava um pouco da porcentagem dos royalties do Matue, mas que só faltava um projeto para que o contrato do Matue com ela acabasse. E pô, fazia mais de 4 anos que não tínhamos nenhum álbum do Matue e ele prometia o lançamento de 333 Salve Todos a todo momento. E numa noite qualquer, 3 músicas e uma delas sendo tão esperado Reza do Milhão são lançadas no EP Sabor Overdose no Yakisoba. Obviamente contendo as iniciais formando a palavra Sony. O projeto é lançado tendo diversos ataques direto ao Sony Music, com o Matue deixando bem claro que aquelas eram músicas de descarte e que ele não curtia tanto, inclusive pedindo para que ninguém escutasse ou divulgasse o EP, deixando a Sony em choque, que inclusive o Zoto tentou, no caso, usar as próprias frases do Matue de não divulgar o álbum e tal como tentativa de marketing, que ficou uma merda. Se eu achar, eu coloco aí na tela. Mas o bagulho é bizarro, bizarro de ruim. Mas o Matue tava finalmente livre da sua major, podendo lançar aquele que seria o seu álbum mais experimental, tendo agora 100% do lucro dos royalties. 333 estava mais perto do que nunca. Então chegou a hora, 333, salve todos. No dia 9 de setembro, o Matue aparece em cima de uma estrutura com 3 timers marcando o tempo. E com exatas 3 horas, 33 minutos e 33 segundos, 333 salve, quer dizer, só 333 agora, considerando que o salve todos meio que foi utilizado só pra essa live mesmo de divulgação e o álbum em si só ficou 333 mesmo. Inclusive ficou na capa o salve todos, Matue. Tira essa merda, seu... Enfim, 333 foi lançado. O álbum bateu vários recordes, entre eles, por exemplo, o maior estreia do Spotify Brasil e as 11 faixas do projeto sendo dentro das 50 mais tocadas do país na época. O bagulho foi de outro mundo e cheio de faixas experimentais e o Matue foi pontual aqui, porque, pelo amor de Deus, não existe nenhuma faixa ruim nesse projeto. Mas, obviamente, o público do trap não tava tão feliz assim, já que esse álbum, como era mais experimental e menos trap, subiu de novo aquela ideia do pessoal de falar que o Matue era pop, que não era trap, que já tinha se perdido do trap há muito tempo, mas o pessoal não sabia o que ia vir no ano que vem, lá pro finalzinho do ano, dia 10 de dezembro. Eu tô falando de Estranho. Matue ficou o mês de novembro inteiro falando desse projeto, que veio a ser uma das coisas mais diferentes que o Matue já fez até então. Estando repleto de feats underground, inclusive numa estética meio underground mesmo, e trazendo até faixas em inglês, como já tinha acontecido em 333 com Like This. Mas é claro que o pessoal do underground, que é um grupinho meio complicado de se lidar, ficou meio puto com o projeto, dizendo que não era isso que eles esperavam, e a rapaziada que tava acostumada com as faixas mais puxadas pro pop do Matue também ficou puta. Então é aquilo, é um projeto que foi bem controverso, que nem eu disse lá no começo do vídeo. Inclusive no final da faixa Hate, o Matue usou o áudio de uma menina reclamando de mosh pit, o que naturalmente abriu margem pro pessoal falar que o Matue tava colocando o áudio de uma menina que foi espancada, o que naturalmente é aquilo, né? O pessoal problematizou pra caralho. E vai de você escolher o que você acha disso, eu não vou falar minha opinião porque sinceramente não tem nada a ver com o vídeo e é isso. Matue, um recado pra você, tá? Você não é emo não, seu filho da puta. Toda essa estética do X de ser algo mais underground, algo meio estranho, e até essas escolhas de fotos de perfil foram algo que com certeza
foi muito marcante, vai ser muito marcante no futuro em relação a esse álbum, que realmente foi algo bem diferente que o Matuê fez e que algo que ele não trazia há muito tempo, que é esse trap mais escrachado mesmo. Inclusive o Brandão se acidentou no meio do clipe de Estranho, que foi algo que, porra, eu achei bizarro, o cara se acidentou e no mesmo clipe aparece ele no hospital cantando a parte dele, eu achei bizarro de interessante isso. E tipo assim, eu lembro da notícia que o Brandão se machucou, cara, apareceu até no Discord que ele tinha na época, que ele criou e depois vendeu, e cara, foi absurdo essa parada. Todo mundo que participou dessa questão toda do 363, desse pré-lançamento, vai lembrar disso com carinho no futuro, porque, cara, foi uma parada muito interessante de estar vivendo. E agora é só sentar e esperar mais uns 3 anos pra um novo álbum do Matuê, trazendo uma nova fase. Inclusive, acho ainda que essa fase de Estranho ainda vai dar muito o que falar e vocês vão ver. Enfim, esse foi o vídeo, talvez e provavelmente eu devo ter esquecido de alguma parte, tipo um pontinho em alguma fase, mas realmente eu me diverti muito escrevendo esse vídeo, foi algo que me deu bastante nostalgia de várias épocas muito interessantes da 30. Enfim, se tiver interesse, eu tô com alguns projetos em andamento, muito provavelmente um livro e também as minhas próprias músicas que já existem, já estão lançadas aí, eu tenho 2 álbuns. Se você quiser dar uma olhadinha, pode entrar aí no canal, tem meu canal de músicas aí. Em relação a livros, eu vou falar provavelmente no meu Instagram, que também vai estar aí embaixo. No mais é isso, valeu e tchau.